Números, capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: e voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe, e disseram: fomos à terra para com onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: não vai dar certo. Deus vai levantar um Calebe e dizer: vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer: nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço. A conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. E eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente, que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador. Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então, se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz: é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz: não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande, e o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo: eu estou tirando vocês da escravidão, e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A
terra emana leite e mel, e esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que você entenda, bebê, acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é: vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é: os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica, e com os nossos olhos nós medimos os termômetros, e a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história, porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua, e o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo, e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, a abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir: quando você deixa que, ao invés do que os teus olhos veem, em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões, mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez.